Seja bem-vindo ao Pod Casa, podcast da Igreja Casa de Filhos. Aqui é o Gabriel e nós estamos aqui hoje para bater um papo sobre a nossa igreja, a nossa história. Então hoje eu estou aqui com o pastor Djalma, com a líder de louvor, de adoração, Isabela. E a gente vai contar um pouco da nossa história, então você é bem-vindo, partilhar com a gente desse momento. É isso aí. Vocês estão bem? Estou bem. Também. Gente, Tá um pouquinho nervoso. a gente tá meio nervoso aqui no primeiro episódio, né? Nossa. Mas para falar da nossa história, começar esse podcast conversando um pouco sobre a nossa história, sobre os nossos valores como igreja, nos apresentando um pouco, eu queria começar com uma pergunta, Dija, que não quer calar. E nem todo mundo sabe a resposta disso. Por que o nome Casa de Filhos? Porque ou só o nome Casa de Filhos ou porque ela veio existir? Eu acho que, Vamos conversando. acho que é legal a gente começar pelo nome, né? Como surgiu o nome? Sim. O nome surgiu, né? Quando a gente estava nos reunindo, era nas casas ainda, né? E depois que nós mudamos para Um pouquinho mais o primeiro perto. salão que a gente mudou, a gente fizemos uma viagem. Essa viagem foi para Curitiba e nós fomos na sala de oração do Fabiano, era um orfanato e a sala de oração ficava dentro desse orfanato. E assim que eu cheguei na sala, logo em seguida ele chegou também, e ele trouxe uma palavra profética sobre a minha vida, sobre o que Deus ia fazer na cidade americana com relação a uma casa de filhos, um lugar de paternidade, né, onde muitos órfãos seriam alcançados. Lógico que a gente não sabia que tipo de órfãos que seriam, né, porque a gente vai falar de orfandade, nós vamos ver tanto pessoas comuns, né, a orfandade de Deus, mas também pessoas em situação de rua também que A gente começou a trabalhar com o tempo, né? Então, algo que a gente tinha como essência na casa era trabalhar com essas pessoas também. Então, ele falou que a gente seria uma casa de filhos, um lugar de paternidade. Então, isso marcou, cravou no coração e a gente não tinha como a gente tirar aquilo. Nós chegamos no carro para descer para Itajaí, né? Que nós estávamos indo para uma conferência lá do Ministério Mevan e tal. Então, a gente ficou com aquilo no coração e Deus falando, esse é o nome, porque até então não tinha nome nenhum. Vocês já vieram Sim. dessa viagem, então, Tipo convictos assim, de que esse que era o nome da igreja. Sim, porque assim, nessa época já existia a igreja, só que ela não tinha esse nome. Não né? tinha nome. Não, era... Como que Tinha era o outro nome? Fala lá, essa nem eu sei. Tinha outro nome. Fala, solta. lembra? Era o Tenda de Davi. Tenda de Davi, cara. Não, mas tinha uma coisinha antes ainda, era como que era? Inspirado na casa de Davi. Casa de oração, Tenda de Davi. Sim, era assim. Era assim. Porque a gente Era foi muito bem no baseado fundo. a casa nasceu na questão de bases bíblicas, né? A gente sempre via a casa como realmente uma família, né? Porque a casa nasceu numa casa, na nossa casa, né? E foi justo nesse momento que as casas de oração, o movimento de sala de oração, que a gente herdou ali do IHOP também, né? Começou a surgir mais forte no Brasil, né? Sim. 2015, 16, Sim. 17. 2016. Que até o F-Hop lá no Sul começou a se despontar também. Sim, Né? a gente até, né, então, quando a gente foi para essa conferência em Itajaí, a gente foi para Curitiba, para essa sala de oração, para conhecer. A gente não tinha conhecido ainda nenhum lugar físico com a sala de oração. A gente acompanhava a IHOP, que é de Kansas City, pela internet e tal. E aí, por duas meninas que eram da casa, né, a Dai e a Dani, elas frequentavam a casa. E elas fizeram um curso da F-Hop, eu não lembro, o Fascinação. Elas fizeram Fascinação e trouxeram essa linguagem pra gente, né? E aí, nesse processo, elas falaram, a gente tem um contato em Curitiba. Quando vocês estiverem indo pra conferência, passa por lá e vocês vão conhecer a casa, Foi né? meio assim, a casa de oração. não programado, Não então. programado. Mano, foi sim. aleatório. E na época, né, a casa de oração era conduzida pelo Leandro Vieira, né? Era do Família dos Criquém e Eles tal. estavam juntos ainda na época. Sim, eles estavam juntos na época. E aí foi muito engraçado que o turno foi conduzido pela Jaque e pelo Fabiano. E a gente só conhecia pela internet, assim, né? Nunca tinha visto eles pessoalmente. Conversaram com a gente quase foi almoçar na casa deles. E a gente nem sabia quem era. Aí na hora que a gente tava descendo pra Itajaí, eu me toquei e falei, pai, é aquele casal que eu ouço sempre. Fabiano. E não sei o que tem. Eu não acredito. Sei lá quantas visualizações lá que eu já ouvi e tal. E aí foi onde a gente caiu em si, né? Do lugar que a gente tava, né?
e do ambiente em si. E para mim, particularmente, né, foi o momento onde eu falei, cara, a gente precisa ter uma sala de oração na nossa igreja. Então a Casa de Filhos, ela começa como uma sala de oração. Sim. Já tinha a intenção de se tornar uma igreja local mais estruturada ou era uma coisa mais fluida? Conta um pouco pra gente dessa trajetória, né? do começo, assim, onde que ela surge, por quê, de onde que vem, de onde que você vem também. Mano, tipo assim, eu não tinha nem ideia nem pensava em pastorear uma igreja, nem pensava em ser pastor de uma igreja local. E tudo isso nasceu no decorrer da jornada mesmo, né? Que o Senhor foi nos direcionando, nos apontando para esse lugar. Eu vim de uma linha batista, né? E eu tinha uma convicção de que a gente não queria sair de uma divisão de igreja. Eu sempre falo, quando alguém me pergunta, a Casa de Filhos vem de onde? Eu falo, a gente veio de lugar nenhum, mas a gente é meio batista. Então, a gente nasceu, a minha origem é batista, me converti numa igreja batista, né? Fiquei lá por 18 anos, liderei louvor há cerca de 12 anos no Ministério de Música, liderando música. E chegou um tempo que, tipo assim, a gente entendeu do Senhor que nosso tempo ali tinha acabado, de fato. E a gente acabou migrando para Nova Odessa, que era uma igreja também batista da mesma denominação. Mas a gente chegou naquele lugar, era a mesma coisa, e o Espírito Santo começou a incomodar a gente. Então a gente... Aí vocês ficaram ainda uns 2 anos lá Ficamos uns 2 anos em Nova Odessa. É. Ficamos uns 2 anos em Nova Odessa. O intuito era de servir, né? Contribuir com a Contribuir com a com a comunidade. igreja, assim, né? Aí então a gente veio para Americana, voltou para Americana, e a gente conheceu o Bernardo e a Edileuza, que são amigos Ber nossos e a até Di. hoje. Só de ouvir já... Então a gente conheceu eles e eles, tipo assim, nos apresentaram os amigos deles de Arthur Nogueira. Sim. E a gente foi para Arthur Nogueira, foi dali que, tipo assim, que começou, A de fato, despontar isso. uma igreja caseira mesmo. A gente nasceu numa igreja caseira. Orava na sala ali, mas tudo acontecia num ambiente caseiro mesmo, família. Os amigos que eram chegando, era tudo família também. Então tinha um pessoal de Arthur Nogueira que se Tinha um juntava pessoal com vocês. Na realidade, eles não eram de lá. Eles eram daqui e eles Faziam convívio, né? faziam um convívio lá. Ah, tá. Iam para lá pro convívio de lá. Então, por que a gente não faz um convívio aqui? E a gente tá fica falando por de aqui? que ano? Olha, que eu me lembre, né? Na minha cabecinha aqui foi 2016. 16. Né? Que aí foi bem no começo do ano nosso primeiro contato com eles, no convívio, né? Eu gosto de brincar que eu não fiz parte da história da igreja. Eu cheguei depois. Começo, né? O comecinho. Porque eu fui para uma escola missionária, fiquei 7 meses lá. E antes da minha ida para lá, eu fui no primeiro convívio na casa do... Não foi um convívio, né? Foi um momento de oração que teve na casa do Ber e da Di. E eu recebi uma oração lá e tal. Fui mesmo enviada ali, assim. Foi muito legal pra mim, particularmente. Tinha sido enviado pela igreja, mas por eles ali, assim, foi algo diferente. Parecia que o Senhor já estava apontando para uma coisa nova que surgiria pra nossa família. E aí, a partir desse convívio, vocês já continuaram tendo vários, né? Que eu me lembre, Sim. assim. Aí, tipo assim, chegou o momento que a gente começou a se reunir frequentemente, porque ficava difícil pro pessoal ir para Arthur Nogueira. Então, a galera do Mevan liberou a gente para se reunir aqui e nos deixou à vontade, com questão até de nome para a igreja. Eles não queriam ter nenhum tipo de vínculo no sentido assim... Eles estavam servindo vocês, eles estavam só servindo a gente, desinteressados, assim, né? entendendo que Deus estava movendo algo pra gente mesmo, né? Mediante as conversas que a gente tinha com o pastor de lá, que era o pastor Paulo, né? Mas aí, nesse momento, vocês já descobriram, isso aqui é a igreja local? Não, a gente, tipo assim... A princípio, nós só se reuníamos em casa e achava que ia ficar só ali mesmo, a galera. Só que o que aconteceu? Começou a chegar muita gente, porque, tipo assim... Um ia falando pro outro, os amigos iam falando pro outro, né? Como era muito essa pegada de Atos 2, e tá ali junto, comendo junto, partindo pão. A gente começou a servir marmita, nós estávamos se reunindo em casa ainda. Nós saíamos pras ruas entregar lanche e roupa, comida. As primeiras marmitas nós fizemos, acho que foi 25 marmitas, nós entregamos a primeira vez, né? Então, tipo assim, tem essa pegada mais assim, família mesmo. Aí terminava as entregas da marmita, a gente voltava para casa e ali a gente fazia um culto. Começava a tocar um violão e adorar o Senhor. Daqui a pouco
eu já sempre Isso tinha aqui em Americana já. aqui em Americana, ali era aqui no Jardim Paulistano, e a gente tocava um violão, já tinha sempre uma palavra ali Eu lembro direcionada. que eu pra fui ele. naquela casa, foi uma vez, no em DIP. 2019, acho que Isso mesmo. foi legal. Então partiu desse lugar. Aí sim, conforme foi aumentando o número de pessoas, conforme ia acrescentando, como o Atos mesmo vai dizer, né? O número de pessoas ia chegando pessoas. Então a gente entendeu que o banheiro já não dava mais, porque só tinha um banheiro para todo mundo usar dentro da minha casa. E a casa que a gente morava antes, né? É na mesma rua que a gente mora hoje. Uhum. Só que tinha uma outra casa no fundo. Então tinha banheiro lá, sabe? Como se fosse Então uma meio edícula, que. Meio que tipo assim, cabe uma igreja ali, entendeu? Uhum. Tinha um Tinha fundo um bem pátio, a gente grande. cobriu ali pra galera, pra receber a Então galera. dava tá? pra realmente receber a igreja lá, entendeu? Aham. Aí depois passou pelo processo de ir atrás do salão. Aí você já tava. Então, outro parente da história, né? Aham. Eu fui com eles a primeira vez pra Arthur Nogueira, quando o irmão do Luiz Hermínio foi pregar. E foi uma folga minha da escola, da escola missionária, né? Foi até engraçado, fiquei 15 dias sem contato nenhum, com internet, nem nada. E aí, quando eu fui na visita, os meus pais falaram assim, a sua visita vai ser diferente, tá? A gente não vai ficar em casa, a gente vai pra Arthur Nogueira, vai ter uma... Como que chamava, pai? Café com pastores, né? Aí a gente vai nesse café com pastores e tal, e aí você vai conhecer um pouco de como tá sendo aqui fora com a gente. Então, tipo assim, na minha cabeça, eu sabia que já tava acontecendo alguma coisa, mas não tinha certeza. Você chegou meio no susto, assim. Foi meio no susto, tipo, nossa, a gente tava indo numa igreja aqui, e Aham. agora a gente tá indo visitar não sei o quê. Tá, tô tentando Começou a entender. desconfiar. E desconfiando. Só que uma das coisas que eu gosto muito de falar é que nesse processo, o Senhor também estava trabalhando em mim, né? Eu sempre tive muito problema, assim, com questão de liderar. Comecei a discipular muito cedo. Comecei a cantar muito cedo. Desde os 12 anos eu fazia parte do Ministério de Louvor. Então, meio que assim, o Senhor estava trabalhando em mim para ser suporte na nossa igreja, né? E é interessante que, assim, ver hoje a casa, olhar para a casa hoje, e o que nós não só falamos, mas carregamos a respeito de adoração, tem muito a ver com todo esse processo que você passou, e o Dija também sendo pastor de louvor, líder de louvor, Sim. antes disso, né? Tipo, então o senhor estava formando sim, essa veio uma trajetória. linhagem. Aham. Então, tipo assim, querendo ou não, eu vi, de fato, um trabalhar do Senhor, porque eu gosto sempre de compartilhar essa história. Eu não tinha o hábito de ministrar para a igreja. Ele sabe, eu tinha muita vergonha, muito receio de ministrar, de fazer um espontâneo, qualquer coisa do tipo. Eu falava que era aquele famoso playback. Ligava a música, aí eu cantava, terminou a música. Tchau. Amém, igreja. Aí ele e o meu irmão conduzia. Aham. Né? Ele e o Paulo sempre tinham o hábito de conduzir a igreja. Eu não tinha esse hábito, eu tinha muito medo mesmo. E quando eu fui pra escola, não era uma escola de adoração, e a gente fala que se tornou uma escola de adoração, Aham. porque era uma escola que teve muitos músicos, muitos Aí cantores, ficou mais focada e nisso. se tornou uma escola muito voltada pra adoração. Uhum. E foi onde, de fato, o Senhor trabalhou esse ponto da adoração em mim. E eu falo que, por isso que, tipo, ele fez um trabalhar comigo, mesmo lá na escola, alinhando para aquilo que eles estavam fazendo. Então, quando eu saí, eu já tava, tipo, alugado o lugar que ia ficar, né? Mais ou menos encaminhado, não totalmente alugado. Mas eu cheguei, acho que, em Campinas, né? No meu voo de Campinas também. Sim. Fui, acho que 2 domingos só. Sim. Fui 2 domingos participar, porque o pastor... Eu não lembro o nome dele. Pastor Júnior. O pastor Júnior, ele sempre falava Grande amigo meu. Aham. Ele sempre falava muito pro meu pai essa questão de, tipo, vocês precisam abrir um lugar lá. Olha o tanto de pessoa. Porque às vezes a gente ia de 10 pessoas pra Campinas, sabe? Aham. Só pra participar do culto e voltava. Mano, era uma Então, coisa muito surreal, Pode-se entendeu? dizer assim, pra quem tá chegando agora, quem não conhece essa história, pode-se dizer que a gente começou como uma conexão, possível fruto até do Mevan ali, do Sim. pastor Luiz Com Hermínio. certeza. Fez parte da nossa né? trajetória, né? A Você mi- foi ordenado pelo... Foi ordenado pelo Mevan, Tá. de Itajaí mesmo. Né? Veio o pessoal Legal. de lá, que era o vice-presidente chamado Lapa, e veio ele e o diretor da clínica, né? Então a gente tem uma ligação muito forte com a questão de justiça social, né? Sim. A gente sempre carregou isso, a gente carrega até hoje, né? Uhum. A gente tinha muito desejo de fato se tornar uma comunidade, fosse uma comunidade bíblica, Uhum. mas que fosse prática também, não Sim. só uma comunidade que tem uma desenvoltura com a pregação da palavra, mas que não tem uma prática. Sim. Então a gente tinha muito essa preocupação de ser prático como a igreja de Atos era. Então essa era a essência que eu carregava. Quando eu olhava para Atos 2
Eu olhava para a igreja, hoje, no contexto dos meus dias, que nós estamos vivendo lá 9 anos atrás, 9 anos, É. isso. eu olhava uma igreja na cidade americana que não se tinha nenhum projeto social, que não se exercia nada de Sim. atos de justiça com relação à cidade, com pessoas necessitadas, em vulnerabilidade. Então eu falei, mano, a gente precisa acender essa lâmpada. Aquela inquietação. Sim. Eu morava em Nova Odessa e às vezes nós vinha de lá para cá. Eu trazia lanche porque eu não conseguia ver a pessoa ali e não ser servido. E eu fazer parte de uma boa igreja e não ter um projeto social. Isso me deixava muito indignado. Então, esse foi um dos motivos que moveu a gente, de fato, até sair da igreja onde nós éramos, para estar para esse lugar de realmente, se for começar algo, se realmente Deus está direcionando para algo, que seja algo que a gente possa ser relevante para a cidade, uma igreja para a cidade, não uma igreja na cidade. Que nós podemos ter várias mais uma igrejas, igreja na cidade. podemos ter várias igrejas na cidade, mas o propósito de Deus sempre foi: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então eu entendo que a igreja, ela precisa ser para a cidade, ela precisa ser para o mundo. Se ela não estiver tocando o mundo, tocando os órfãos, as viúvas e os necessitados e conectando as pessoas com a mensagem do evangelho, eu acho que não faz sentido. Nós vamos ser crentes cheios de informações, mas sem uma vida prática, né? Sim. E aí, assim, então, algumas palavras que marcam esse começo é paternidade, Sim. essa mensagem de comunicar para a cidade que Deus é pai dos órfãos. Sim. E não só espiritualmente, mas que a igreja deve acolher o órfão, Sim. Isso. seja ele a criança ou a pessoa em situação de rua, adulto em situação Sim. de rua. E quando você fala essa questão sobre a paternidade, e a gente nunca tivemos a ideia de roubar essa questão da condição de Deus. Deus é pai e não tem como a gente querer se colocar no lugar de Deus. Mas a gente entendeu que é um trabalho conjunto. Sim. Eu e o Pai. Como o próprio Jesus mesmo gente disse, é uma frase que eu uso apresentar o Pai, muito, né? não sei se sabe disso. Eu, Pai, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Então nós temos um modelo de exercer paternidade. E o modelo de exercer paternidade é você olhar para o Pai, olhar para o Cristo, ver o que ele fez e exercer a mesma coisa que ele fez. Então você viu Jesus servindo as mesas. Ele multiplicou pão. Jesus, ele curou os enfermos. Sim. Então, agora, por que nós, como igreja, comunidade de Cristo, não podemos fazer isso hoje? Então, era umas coisas que a minha revolta da igreja era de ver tudo isso, o cenário que estava acontecendo. A igreja tinha número muito grande, o IBGE indica um número muito alto de convertidos, mas que, na realidade, não tem uma vida prática, de fato, né? De exercer essa paternidade, de apontar para o Pai, não só de uma mensagem, porque a mensagem de paternidade, na época de 2016, 17, 18, era hype, uma né? mensagem muito alta, o Luiz Hermine falando muito, Heidi uma Baker. galera... Isso. Exato. Então a galera fala muito sobre paternidade, mas, tipo assim, a gente pouco se exercia a paternidade, de fato. Então nós precisávamos de uma igreja que, de fato, exercesse a paternidade. Sim. E isso foi uma questão que marcou, acho que tudo que a gente foi construindo como Exato. comunidade, né? Depois, a sala de oração também vem dessa ideia de nós precisamos estar diante do Pai para Sim. então manifestar para a cidade aquilo que o Pai de Jesus diz que é verdade, que é vida e é paternidade de fato, né? Isso foi sempre um zelo nosso, até a gente usa muito essa frase, né? A consciência da presença de Deus, a consciência de estarmos diante dele, de que nós jamais podemos esconder dele. Então a gente tivemos sempre o zelo de nos mover através desse lugar daquilo que nós estamos Sim. contemplando. Sim. E aí, Dija, assim, a gente então tem esse momento da igreja mais orgânica ali na casa de vocês. A Isa chega nessa transição e a gente vai para aquele prédio anterior a esse. Sim. Sim. O primeiro prédio. Meu Deus. Então, e aí a gente vai, assim, para quem não sabe, a gente vai para um prédio no meio de uma Cheio de uma de- zona de Conflito. droga, É. de tráfico, de Aonde realmente a gente precisava ser resposta, Aham. né? Então o senhor tava assim, peraí, E- então eu- é isso que vocês querem? Então eu vou colocar É. vocês lá mesmo. E eu lembro que era posso aquela contar. coisa assim de caraca, a igreja é lá naquela rua, É, né? certeza que é aqui mesmo? A igreja Os lá, o Ubers. Uber entrava. Você vai pra igreja aqui, nessa Ubers não rua. iam, Igreja. né? E a Taxista galera em não situação iam. de rua na frente, né? E assim, que eu queria entender, então aí a gente transiciona para esse prédio, que foi o primeiro prédio e o único anterior a esse que a gente tá agora, né? Sim. E ali foi um momento muito, muito pontual, um lugar muito pontual onde a gente aprendeu a ser a casa. Exato. Aprendeu a ser esse lugar que o Senhor foi nos
nos forjando, né? Depois cheguei um pouquinho depois na história. Mas o que eu queria entender, Isa, assim, quem são os nomes? Que a gente tá na mesa de casa aqui. Então, vamos contar a história e lembrar quem foram as pessoas que estavam no começo, assim, pra gente honrar essa galera. O Ber e a Edileuza. O Ber e a Edileuza. Mano, olha, tipo assim, se falar do Bernardo e da Edileuza, eles foram uma chave na realidade, né? Que foi eles que apresentaram, né? Tudo que eles Sim, viveram, assim, igual eu comentei, né? O primeiro convívio que a gente participou mesmo com pessoas, com um focar diferente, que a gente veio desse lugar de célula, né? Então a gente tinha um modelinho pronto ali, o como conduzir e tal. E a gente foi para um lugar onde uma pessoa ela trazia de fato uma palavra nova, era um tempo de adoração totalmente diferente. E, querendo ou não, eles conduziram a gente para esse entendimento, tipo, nossa, não é só aquilo que a gente vive, né, na igreja ali, né? Tem algo fora. Aí depois... O Ber e a O Ber e a Edi, porque foi na casa deles mesmo. Foi bem na casa deles. Na casa deles Eu mesmo. ouço esse nome, dá uma saudade. Dá. Edileuza chorando e pregando. Com lencinha aqui, ó. Sim, sim. Aí eu acho que eles... Celso, né? Um dos primeiros Celso também. e Hoje não estão mais com a gente hoje, mas a gente entende que foi estações dessas pessoas também. O Luciano, né? A Vanessa e o Juninho. Vanessa e o Júnior, né? Tem a Thalita. O Denão também. O Denão, a Ana. Isso, essa galera participou disso aí. O Du e a Dani. Baixista. Gente, cara, eu conheço ele, tipo assim... Paulo e a Raquel foi músico. também. Paulo e a Raquel. Tocou comigo muitos anos, né? Acho que só comigo ele tocou acho que foi uns 8 anos comigo. Fazendo baixo na equipe que eu ministrava. O Du. Na época, O Du. Então tem essa galera. E o foi Gilberto, muito mano. tempo mesmo. Falar do Gilberto. O Gilberto, tipo assim, além dele ser tipo assim, um instrumento de Deus, assim, como alguém que é muito avivado no espírito, ele foi um provedor da casa, né? No começo da casa. Quando a gente não tinha recurso para pagar o aluguel, que a gente tirava do nosso bolso. Muito, né? Sim. E ele foi o primeiro cara a chegar na casa assim e falou assim, mano, tô aqui para ajudar a bancar isso. Tanto ele como o Luciano na época. De todas as formas, ele se dedicou de todas as formas, àquilo, essa galera tiveram ali a Cléo, minha esposa, né? Muito dedicado ali na Rebeca, obra. o Paulo. Eu lembro A família completa, né? O primeiro turno que eu fui... Era aquele turno basicão ainda da Nós casa três, mesmo. um carrão, um teclado e um violão. A Rê tava no carrão, eu acho. Isso. E o que eu queria perguntar, pra gente já passar para um próximo tópico, mas assim, a sala de oração nesse processo, o que ela significa? E até hoje, assim, eu lembro assim, você vai me confirmar isso, mas que a sala de oração era o point evangelístico da casa. Nossa, sim. E é uma coisa muito esquisita, porque Uma plena a terça-feira. reunião de oração numa plena terça-feira era onde a galera se convertia, né? E até hoje, na verdade. Sim. E o que você acha, Isa? Como foi essa Olha, trajetória, assim, sobre a sala de oração? Olha, a sala de oração, assim, tem todo o meu coração, né? Aquelas... O olho enche até de lágrima quando a gente fala sobre, porque o nosso primeiro contato, igual a gente contou no começo, né? Foi em Curitiba. Eu já tinha acompanhado pela internet, em alguns lugares, mas participado foi algo muito diferente. Foi aquele match, sabe? Que você entra e você fala assim, é isso que eu quero viver. Não, isso aqui eu preciso estar nesse lugar todos os dias até que o Senhor venha. Encontrei o meu lugar. Sabe aquele momento que você dá de cara com a sua... como fala? Igual uma profissão, sabe? Quando você encontra a sua faculdade dos sonhos e tal. O meu momento com a sala de oração foi assim. Tem até aquele versículo que está estampado na nossa parede. Uma coisa peço e a buscarei, que eu possa estar na sua casa todos os dias. Tipo, esse versículo, ele marcou, de fato, o meu coração desde ali de 2016, né? Nesse nosso primeiro contato com a sala. E quando a gente voltou pra cá, ele lembra, eu vim o caminho inteiro. Não, a gente precisa fazer isso lá. Mas a gente não tem... Na minha cabeça, né? Tipo, a gente não tem músicos ainda pra isso, não tem pessoas ainda. Como que a gente vai passar o treinamento disso? Não, a gente vai perguntar pra Dani e pra Dai, né? Que elas também ajudaram a gente nesse processo. E elas vão me ensinar um pouco ali, a gente vai tentar trazer. Eu acho que é só um momento de oração, né? Aí alguém tocando, a gente vai conduzindo e tal. Meio informal, assim. Meio informalzinho, mas é um tempo de oração, é isso que eu entendo. E aí começou a criar um pouco mais de forma, né? Trazer mais pessoas. E o que eu falava muito pra ele, né? Pro meu pai, pra qualquer pessoa que falava, vamos fazer uma arte, postando, né, sobre a sala de oração e tal. E eu falava, ainda não é o tempo.
vamos, né, passar por esse processo aqui juntos e tal. Acho que não é esse o momento de sair convidando, sendo que a gente nem sabe o que é ainda, sabe? A gente nem chegou nesse lugar se localizando ainda. ainda. Isso. Então, eu ficava muito, assim, insistindo. Não, calma, não vamos fazer folder. A gente falava muito na época, assim, mais do que arte, né? Vamos fazer um folder, não sei o que tem. Eu falava, não, espera um pouco. E aí começou a chegar mais pessoas apaixonadas por isso, né? E querendo ou não, a nossa família ela já vem desse ambiente de uma sala de oração, de adoração muito potente para nós, né? Eu falo que desde os... Casa, né? Em casa. Na nossa casa, assim, sempre foi esse ambiente. Então, na minha cabeça, né? Desde os meus 5, 6 anos, eu cresci nesse lugar de oração, nas vigílias e tal, mas não no ambiente dentro da igreja. Acho que para mim foi isso que trouxe o diferencial, assim, né? Do que é a sala de oração. E aí começou a chegar mais pessoas, né? E eu achava engraçado, porque a gente não divulgava. Como que essas pessoas chegavam lá? Aí, às vezes, eu lembro muito desses testemunhos claros na minha cabeça, de que as pessoas passavam na calçada, eu ouvi e eu resolvi entrar aqui dentro. Sim, Eu por várias ouvi vezes. e eu resolvi entrar. Tipo, era algo muito engraçado, porque a gente não deixava o som alto, a gente não, né, fazia coisas para que aquilo acontecesse, mas o Espírito conduzia as pessoas àquele lugar. E essa sempre foi a minha oração no meu secreto, né? Eu falava, Senhor, envie os trabalhadores. Nós estamos aqui. Esse é o ambiente do Senhor. Então, envie as pessoas certas. Envie os músicos. Envie os intercessores. E é nítido a gente ver o Senhor enviando ano após ano. Mesmo tendo, né, alguns que não permaneceram com a gente, mas a gente vendo cada vez mais o Senhor trazer pessoas, né? E no antigo salão era muito engraçado que era um salão, assim, difícil de localização, mas sempre acabava entrando, às vezes, uma pessoa que estava em situação de rua, né, e recebia ali o Senhor, ou passava com aquele tempo de oração com a gente. Então, a gente via que não era algo mais do desejo da Isabela, ou do desejo do Djalma, de ter um lugar de oração, mas era uma necessidade da cidade. E aí Sim. foi onde a gente se posicionou como uma casa de oração. Tanto que eu lembro, assim, eu conheço a casa 2 anos depois, 2017, 18. É. E aí tinha 2 visões, né? Primeiro, aquele povo é um bando de louco. Né? Todo mundo. Quem não gostava, odiava, não tinha meio termo. Não tinha. 8 ou 80. Mas assim, foi se juntando a galera da cidade nesse lugar de oração. Até quem nunca... Pessoas que nunca foram membros da casa, não passaram a ser membros da casa. Eram de outras igrejas. Porque não era uma questão de placa, né? Agora é uma sala de oração da casa de filhos. Era uma igreja para a cidade, era uma casa de oração, né? Exato. Isaías vai dizer muito isso, né? Isaías 56, versículo 7, que o próprio Deus estabelecendo esse lugar, né, de reunião, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então não tem uma bandeira, não tinha uma placa, a gente não tinha intenção disso, né? Isso veio surgir depois, a gente fazer uma fachada, anos depois que a gente foi pôr uma fachada. Então era algo assim muito, quem passava na frente tinha uma plaquinha lá assim. Tinha os horários, Eu lembro. a programação, ficava ali. Acho que a gente tinha só um Instagram pra tirar umas fotinhos e tal. Quase com 5, 6 anos aquela placa lá. Né? E a plaquinha ali. Depois que a gente lembrou de mudar, né? Então era... E assim, o DJ, tem alguma palavra além dessa questão que o Fabiano, acho, liberou, né? Mas tem algum versículo que conduziu a gente a respeito, assim, da formação da nossa comunidade? Então, como eu falei no começo, né? Por mais que a gente caminhou muito para essa questão da sala de oração, e até hoje ela é uma chave para a comunidade, né? E para a cidade, nós fomos uma ferramenta que para a cidade tem um despertar de oração mesmo, né? Eu falo que nós experimentamos um avivamento, né, na pandemia, né? Acho que vai chegar nessa parte aí, né? Mas Atos 2 ficou cravado no nosso coração. Atos 2:42, principalmente. Isso. Né? É porque, tipo assim, a gente tinha essa linguagem muito forte de ser uma igreja, de ser algo relevante para a cidade. Se fosse para fazer algo, tinha que ser algo relevante. A gente não queria ser algo para nós mesmos. Abrir mais uma igreja. Né? Abrir mais uma igreja. Então, tipo assim, tanto que não veio de uma divisão, como eu disse no começo, mas a gente tinha algo muito forte. Se for para fazer algo, Senhor, se o Senhor fazer algo através de nós, que seja algo semelhante a isso. Porque a gente sempre olha para o futuro da igreja, mas nós temos um marco que está atrás de nós, que é a igreja de Atos, né? Um modelo perfeito de igreja, no sentido assim, de você olhar e ver como eles cresceram de maneira saudável, e de ver como eles conduziam o povo sem
sem haver necessitados, sem haver pessoas passando fome e sem haver pessoas também sem falta das escrituras, porque ali estavam, de fato, ouvindo as doutrinas apostólicas, ouvindo os apóstolos. E eles estavam sendo direcionados pelos fundamentos apostólicos. Então, as escrituras sempre foi a base da comunidade da Casa de Filhos. A gente queria ser uma igreja centrada no Evangelho. Não queria ser mais uma igreja que mensagens, sabe aquelas mensagens aleatórias, cada domingo você tem um pregador de fora e tal. Autoajuda. Uma mensagem de autoajuda, a gente nunca tivemos essa intenção, que tudo vai dar certo. Não, a gente, se for pregar o Evangelho, nós queremos pregar algo que realmente seja o Evangelho, de fato. E de fato, por exemplo, hoje nós estamos no dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E pensar a Reforma Protestante não é pensar em algo que a gente vai fazer novo. Sim. Né? A Reforma não quis fazer uma igreja nova. Os reformadores tentaram, e tiveram seus erros e acertos, mas tentaram trazer a mesma igreja que Jesus tinha inaugurado, que o Espírito tinha inaugurado em Pentecostes, em Atos 2, principalmente ali, né? Como o Senhor passa essa direção para a igreja, né? Então, a casa nasce com essa intenção. Com né? essa intenção, com essa perspectiva bíblica, né? De tipo assim, voltar aos pilares, voltar realmente às bases das Escrituras. Porque a gente via uma igreja muito genérica, até de muito número de pessoas, mas pessoas vazias de fato mesmo. Tipo assim, 3 musiquinhas rapidinhas, 2 lentinhas. E você sabe, é como se fosse uma missa, você sabe o que vai acontecer, tudo ritual, né? Então a gente criou um rito, né? Então a gente precisa ser mais, de fato, bíblico. Sim. De fato, mais pontual nas escrituras. Então a gente não quer ser mais uma igreja de domingo que traz um pregador de fora, prega, o cara vai embora. Para encher a igreja. Para encher a igreja. Não, a gente queria pregar o evangelho. Tanto que, tipo assim, a gente começou com uns... eu lembro até hoje, as charás, que eram uns livrinhos, de fundamentos mesmo, teológico mesmo, ali ensinando. Toda quinta-feira a gente tinha o convívio e a gente, aos pés das escrituras, lia. Aí tinha um dia específico, que era o dia da oração, que era da sala de oração. Mas a terça-feira, mas na quinta-feira a gente tinha o estudo bíblico, que era pra gente entender de fato para onde nós estamos indo nas escrituras. Eu lembro até que o Djalma dava uns esporros em todo mundo, falava assim, você quer ir embora da igreja que vai, que a gente vai pregar a Bíblia. Eu acho que essa pregação aí durou cheguei uns no 3 Djalma, anos. aí eu falei, Djalma, chega, vamos parar um pouquinho, senão a gente vai expulsar todo mundo, vai todo mundo embora. Mas aí um orando, traz trabalhadores, Senhor, o outro. E o Djalma, vai embora! Não gostou disso aqui, vai embora que é Bíblia. Ai, mano, que legal. E aí, assim, aquela imagem que foi se construindo na cidade, que a casa era legal. Cara, vamos naquela igreja, porque lá a galera... E lá aquela galera senta no chão na hora do culto. Senta no carpete, tem um carpete lá, fica todo mundo chorando no carpete. E um sofá que ficava no canto, lembra? Ficava no cantinho os dois sofazinhos. Esse sofá que é um sofá histórico, né? Aí, às vezes, 9 anos de sofá. Tá aqui ainda no prédio novo. E aí a gente, às vezes, tava pregando, olhava pros irmãos, tinha uns irmãos deitados no sofá, assim. E quando a gente fazia campa dentro, essas coisas, aí você só via a galera lá assim, ó. Morrendo de sono. Dormindo no sofá. Mas aí aquela coisa de, senta no carpete lá. Sim. A liturgia do culto, o jeito do culto era diferente. E isso passou-se essa imagem de uma igreja acolhedora, uma igreja que quer ser casa de fato, né? Sim. Tanto que no primeiro prédio nosso tem esse formato mais de casa. Sim, sim. Né? E de onde vem essa questão, assim? De onde nasce essa ideia de ser uma igreja mais diferente, acolhedora, assim, uma igreja que é casa para... Eu acho que parte muito da essência da nossa própria família mesmo. Eu acho que o que a gente aprendeu durante os anos assim de caminhada, eu tava lembrando aqui, né, quando a gente morava em Nova Odessa, quando eu era bem mais novinha, né, e eles vinham pra cá pros cultos, às vezes a gente tinha que vir mais cedo, né, por conta dele ser do louvor, né, pra ensaiar e tal, e eu tava lembrando de convívios que a gente fazia na Fazenda Velha, que era uma chácara, e eram famílias totalmente assim... Fazia dormida. Não que a nossa não passava por necessidade, né, porque a gente também não tinha tanto assim naquela época, nem tem hoje também.
Mas eu falo que assim... Pastor trocou de carro recentemente, viu? Ó, parcelados. Você para? Não é Fazenda Velha lá, o bairro? É Fazenda Velha mesmo, que a gente chama lá em Nova Odessa. Nova Odessa em Nova Odessa, é que tem um outro. Ah, tá. Não, é que assim, era uma parte de chácaras lá mesmo, então aí tinha uma família que eles moravam nessa chácara e a gente ajudava eles. E era muito legal porque a cultura da nossa família sempre foi levar pessoas pra igreja. Então eu lembro da minha vizinha que morava na frente de casa, que eu fazia de tudo pra ela ir na igreja comigo. Aí eu levava ela pra igreja, levava ela pros cultos que a gente fazia lá. Então, tipo assim, querendo ou não, a nossa essência como família sempre foi trazer esse ambiente que você pode se achegar. Tipo, vem como estás, sabe? As pessoas pra esse ambiente, sim, né, tipo, evangelho. De fato levar nesse entendimento de ver como você está. Sabe, o Senhor, ele quer ter o seu coração. Então, eu acho que não só a questão do carpete, do sofá, de trazer esse lugar aconchegante, mas a gente já carregava essa essência. De tipo, não, vem aqui, a gente vai te tratar como filho. Não, a gente vai te tratar como um irmão, né? Você vai ser um com a gente aqui. E eu acho que isso, querendo ou não, impressionava um pouco as pessoas, porque a gente vinha de um ambiente... Não só igrejas que a gente frequentou, coisas do tipo, mas no modo geral, no Brasil, a gente vem desse ambiente de que você participar da minha casa é uma coisa muito assim, uau, você ir na casa do pastor, meu Deus, você ir na casa do pastor. O pastor é inacessível, né? Isso, entra nesse lugar de tipo assim, você não pode compartilhar dessa mesa, né? Entra num lugar muito de... Existe alguém superior do que você e você não pode ter esse acesso. E a gente vem nesse lugar mais humilde, né? Tipo, não. Onde come 2, come 3, come 4, come 5 e acabou. Isso vem, tipo assim, não só depois da casa nascer, mas bem algo antes. que fazia parte da nossa essência. Algo que a galera não fazia na outra igreja, era comum a gente fazer. Não tinha essa questão desses protocolos todo para se aproximar de alguém. A gente sempre foi um líder acessível às pessoas. Ao ponto de a gente trazer as pessoas para dormir na nossa casa. Quando foi marcar dormida, por exemplo, eu tomava conta de uma galera, discipulava uma galera, média de 20 pessoas. E a gente alugava a chácara para dormir junto. Se juntava junto, e pronto. Para ler Bíblia de noite, trocar ideias sobre o Evangelho. Eles faziam dormir 2 horas da manhã escutando o Evangelho. Então, essa questão de casa é algo que a gente carrega como essência na vida. É como a questão da adoração. É tipo assim, é um estilo de vida. A gente tornou o Evangelho para a gente um estilo de vida. Sim. A gente tornou a vida da comunidade um estilo de vida para a gente. Então, inserir pessoas na nossa vida nunca foi difícil. Tanto que a gente, vocês conhecem, sabem muito bem disso, quem é da comunidade sabe disso, a gente nunca, tipo assim, marcar horário para falar com o pastor, tipo assim, ter esse protocolo para se aproximar do pastor, dar esse rodeio, né, para poder chegar na gente e falar alguma coisa ou compartilhar alguma coisa. Porque a gente, tipo assim, a gente quebrou esse muro, derrubou esse muro e nos colocou em acesso mesmo uns aos outros. Tanto que quem está na comunidade sabe que a gente acredita muito nessa geração. Eu acredito muito nessa geração. Se nós somos uma comunidade que, em sua grande maioria, são jovens, porque nós temos essa conexão com família mesmo, que nós queremos acolher, de fato, transmitir esse legado que dá para ser família. Sim. Dá para ser uma comunidade de família, hoje. Não querer passar essa questão de tipo, agora nós somos pai e mãe do pessoal. Mas levar esse lugar, não, você tem um pai e a gente sabe te apresentar e te levar a esse ambiente. Eu acho que esse sempre foi a essência nossa, né, como comunidade. E é o que a gente tem que preservar até hoje, né? E, de fato, como ele falou, acho que isso vem de muito tempo atrás. Tipo assim, o nosso entendimento como evangelho já partiu disso, né? Desse lugar de nós temos um pai, nós temos uma família, uma grande família, e nós precisamos desfrutar dela, né? Muito bom. Amém. Mas é isso. E aí as pessoas começam a chegar, então... A gente começa a crescer como casa, né? Depois de 2, 3 anos ali, chega também. Sim. Eu cheguei, chegou chegou um bom Mara de e a Vi, o Alex. Mate. A Mai. É verdade, o Mate e a Mai. A gente se conecta com o pessoal do Intensidade também nessa época. E tem uma galera que vem de fora também, né? A gente vai ver o Samuel, por exemplo, Novaes, né? Ele vem de... Até esqueci o nome da cidade, Mongaguá, sei lá. Mongaguá.
Ele nunca vai aprender a falar esse nome. Mongonguá. Aí tem o pessoal de Morato, né? O Teupeu. Jundiaí, De Louveira. fato vem para morar. O Ricardo morou na Morar. casa. De morar mesmo. A exato. galera começou, de fato, assim... Verdade. ter essa conexão de ser tão família, ao ponto que, tipo assim... A gente sempre teve alguém morando na Sempre casa, né? tivemos, no prédio da igreja. É porque de fato Até era um na prédio, nossa né? transição de Cabia tudo mudança, lá. a gente tivemos pessoas morando com a gente aqui também. Não, você teve até pouco tempo, né? Sim, sim. É, pô, legal. E aí, assim, eu queria saber de vocês, teve alguma pregação, alguma série de pregações, alguma coisa assim que marcou a nossa história? Algum momento que nós fomos, que a gente sofreu um impacto, uma mudança? Porque eu lembro assim, um dia, num turno de oração, aconteceu um momento muito sinistro. Você não estava lá ainda, né, Johnny? Um momento muito sinistro, assim, que... Nossa, se ele tivesse, gente ele tava ia ser no- arrebatado. A gente tava cantando. Aquele dia, cara. Naquele dia a gente aprendeu que precisávamos tomar cuidado com aquilo que a gente orava. Sim. Não Não, gostei sinistro. com certeza. A gente falou assim, meu Deus. Foi. Vamos botar a mão na consciência antes de orar, gente? Vamos tomar cuidado. Nunca mais repita a frase. A gente Abala tava o cantando. A gente tava cantando. Abala o abalável para que aquilo que é inabalável permaneça, né? É a canção proibida. A canção hoje é proibida aqui na igreja, que Deus abalou, a gente não gostou muito, né? Mas aí começamos a sofrer alguns processos, algumas mudanças nesses primeiros anos. E eu lembro que o Di já pegou o microfone nesse dia, nesse turno, e começou a liberar uma palavra profética, que nós somos carismáticos, né? Nós acreditamos na continuidade dos dons. Sim, E ele começa a liberar uma palavra profética. em línguas. E até eu, que sou super insensível, né? Quem conhece sabe. Maior Às vezes, pra cair uma lágrima. Eu sou mais frio que presbiteriano, né? E até eu, na hora, eu lembro que eu tava orando. E aí, cara, eu levantei assim e falei, brother, tá acontecendo alguma coisa. E aí o Didi começa a liberar essa palavra a respeito de que já no comecinho da pandemia ali, um pouco antes, Eu acho depois, que né? eu Depois. acho que foi depois. Ele começa a liberar essa palavra de que Deus estava reformando a igreja, de que Deus estava trazendo o peso da opinião dele sobre a igreja. Foi o mesmo dia que ele começa a orar em línguas e a Anne traduz? Isso, e aí outra tá. parada louca que vai ficar pra uma outra história, mas... que foi a mesma continuidade, assim, né? Foi. E a Anne ele começou a orar em línguas, né? E a Anne pega o microfone e ela falou, tô entendendo o que ele tá falando. Sim, porque a palavra profética, tipo assim, ela é bem sinistra a primeiro momento. Ainda mais quando não tem uma interpretação, né? Mas Sempre vem um pouco antes. naquele dia foi Foi bem pontual. Foi muito pontual, porque, tipo assim, tinha alguém que estava repetindo as mesmas frases, mas em português, né? Na língua que nós podíamos entender. Então ficou mais sinistro ainda pra galera que estava ali ouvindo, né? Não, eu me escandalizei, O né? peso foi muito grande. E, tipo assim, eu lembro que, tipo assim, depois eu apaguei praticamente, Sim. assim, não sabia, esgotado, assim, daquilo que realmente veio. Eu fiquei me perguntando, caramba, Deus está falando tudo isso. Foi um momento de visitação do Sim. Senhor e de reconfigurar algumas Sim, coisas, né? sim. Uma mudança. E até um momento muito difícil que a gente passou, né? Como igreja. Eu me lembro que, Uma tipo assim, transição muito grande. aí eu comecei a ver algumas coisas que até então eu não estava vendo, que estava acontecendo no nosso meio mesmo. Né? Que nos levou nós para outra fase que nós estamos hoje, né? Vivendo hoje. Né? O nosso evangelho hoje é muito mais intenso Sim. do que nós éramos até aquele momento. Então, uma chave Essa virou percepção do ali. evangelho. Essa percepção de que, mano, nós precisamos fazer alguma coisa com relação a isso. Deus está abalando, mas nós precisamos nos reposicionar com relação a esse abalo de Deus. Sim. Né? Porque foi muito claro, né? Porque a primeira perspectiva foi que era uma palavra focada para global, tipo assim, para a igreja global, mas a preocupação que veio para mim foi e a igreja que nós somos responsáveis hoje. Sim. Qual que é o nosso comportamento com isso hoje? Tanto que a gente se encheu muito de temor como liderança na época, porque foi logo uma época que começou a acontecer muitos escândalos dentro da igreja, Sim, sim. né? E o que marcou, assim, quais foram as pregações chocantes que nós tivemos? Você lembra de alguma série, alguma pregação que você fala, cara, esse momento aqui foi uma virada de chave pra Então, gente, esse culto, essa pregação? Então, pra gente foi uma série. Pra mim foi uma série. Se falar de Um pouquinho conferência, mais perto do microfone. se fosse falar de conferência, eu falaria que foi uma conferência que a gente fez bem no começo, que Justiça e
Eu não lembro direito, mas era um tema de justiça social mesmo. Foi O Tim e a o Blair Tim, que veio pra cá, e na época eles eram da F-Hop. A gente Uhum. conheceu Estados eles. Unidos, A gente conheceu eles pelo Convergência. A gente foi numa conferência do Convergência. Legal. E aí eles, na época, não lembro se é no Rio, né, pai? Que eles tinham um projeto com prostitutas. Era no Rio. É, Eles estavam no E aí Rio. eles tinham um processo. Tinham um trabalho com eles voltado para essa questão do social, né? De trazer eles de volta para a sociedade, Uhum. enfim, evangelístico. E a gente foi assistir essa conferência, né? E eles estavam ministrando, aí depois passou um tempo, a gente conseguiu ter esse contato e trazer eles para cá. E teve essa conferência na casa. Que foi Justiça muito. social. Sim, e eu acho que de fato, foi a primeira conferência nossa como comunidade. Ah, nessa conferência estava até o Leandro Vieira. Verdade. Ele veio participar, ele veio Verdade. para ver Aham. o casal. Né, Ele pra- veio visitando com a gente. visitar, ó, não foi nem participar da conferência, tipo, pra pregar. Ele veio visitar o Tim e a Blair, porque ele tava ministrando, acho que foi no Camilo ainda, na Uhum, época. No Camilo. E aí ele veio, né, na época, eu acho que, sei lá, não era todo mundo que conhecia, assim, né, o Leandro Vieira, essa galera. Foi uma época que ele tava ganhando um pouco mais de visibilidade também. Isso. Bem Eu acho que mesmo. o pessoal ainda não conhecia eles tanto, assim, né, a relevância que eles têm no Brasil. E pra gente foi muito, pra mim, particularmente, eu falo que foi muito chocante, porque a gente conseguiu ouvir e entender mais como comunidade dessa parte do serviço, né? E querendo ou não, igual a gente falou, né? Tem a sala de oração, tem também o Reino em Movimento, que na época eu chamava Reino em Movimento, né? O social, que nosso era muito forte também. Que a gente usava bastante a expressão atos de justiça, né? Isso, atos de justiça, que era os 5... Como que chamava os painéis que a gente tinha? Ah, lembro, mas- Não lembro direito, mas era atos de serviço, relacionamento, Isso. os pilares, né? Contemplação. Os quatro Isso. pilares. Contemplação, Cada um representava um evangelho e tudo mais. isso, Aham. que eram os 4 seres viventes e tal, né? Mas sobre, Então- sobre série, né? Acho que foi quando a gente transicionou mesmo, né, nessa pegada que nós, Depois da através, pandemia, assim, por né? meio dessa palavra profética, nós recebemos e depois de uns meses, né? E tô até te cortando um pouco, Didi, mas foi mais ou menos um momento que a gente começou a se identificar até mais como igreja local, né? Isso. Sim, sim. E a gente já sabia que era uma igreja local, já se portava como, mas aquela coisa de... Peraí, Agora a gente é mesmo. já faz uns 5, 6 anos que a gente tá aqui, e agora... Olha, a gente é uma igreja mesmo. Sim, sim. A gente começou a reconhecer que, de fato, a gente tinha uma relevância na cidade e não era só como casa de oração. Uhum. Agora era como igreja mesmo, a ponto de, tipo assim, a gente se tornar conhecido até no governo da cidade, né? No meio da pandemia, por exemplo, nós fomos procurados pela prefeitura, né? Os vereadores assinaram uma carta, com todos eles assinando, autorizando a gente servir as pessoas em situação de rua durante o período da pandemia. Que foi pra gente, parece que foi um mini avivamento que a gente viveu ali, de pessoas Foi muito profunda. chegando, jovens com crise de ansiedade, depressão. A E gente aí, ali enquanto com- eles aprendiam a servir as pessoas, eles eram curados eles disso, né? estavam sendo curados disso. Então, mas, tipo assim, nessa transição, a gente, tipo assim, de fato se tornar uma comunidade mais relevante na cidade, a gente lançou uma série, você vai lembrar dessa série, a igreja que nós queremos ser, né? E abordamos vários assuntos, acho que você vai até comentar alguns assuntos que a gente abordou ali. Isso abriu um leque muito grande para a gente. Mano, nós precisamos estudar mais sobre o evangelho, nós precisamos Sim. se aprofundar mais nos livros, nós Sim. precisamos cara, criar uma série de mensagens. Agora vamos, de fato, não só pregar uma mensagem, cada domingo uma mensagem, mas Espontâneo. vamos espontâneo, mas vamos criar algo mesmo, uma linha de um raciocínio daquilo que nós Se precisamos aprofundou nos construir na estudos, comunidade. Acho que nesse momento começou Sim. um processo de plantação de igreja mais formal, Isso, né? isso. Aquela coisa de Mais agora... solidificado, Estabelecer mais- mesmo, né? E uma coisa, porque é uma coisa que eu vejo muito, assim, que foi acontecendo no nosso contexto de igreja local, foi que nós viemos com aquela questão da adoração, do Espírito Santo se movendo no nosso meio muito Sim, sim. forte, e tinha muito respaldo bíblico, mas eu acho que nesse momento ali, quando a gente passa por essa transição, vem essa série, a gente começa a falar de uma igreja mais centrada ainda no Evangelho, Sim. né? Aquela coisa do Espírito, do mover espiritual, dos dons convergindo com a palavra de Deus. Isso. E eu acho que foi muito importante tudo isso que a gente, todos esses processos que a gente viveu até a gente chegar aonde nós estamos chegando hoje. Porque, tipo assim, eu acho que tudo começa pela oração, né? E nós começamos numa sala de uma casa, orando ao Senhor, ouvindo o Senhor, como
os nossos irmãos de Atos capítulo 13, né? E que estava ali Paulo, Bernabé, no ministério, um ministério ao Senhor, em um momento de ministério ao Senhor, o Senhor separou aqueles homens, né? Para uma comissão, para enviá-los para a missão. Então a gente entendeu que, tipo assim, que foi muito importante esse momento de realmente partir para esse lugar de oração. Agora não entendemos que nós somos somente uma casa de oração, mas agora somos uma igreja para a cidade. Uma igreja para a cidade. Sim. Não uma igreja na cidade somente, mas uma igreja que hoje está servindo a Americana, né? Na oração, na palavra, mas também no social, né? De fato, tendo essa vida prática, né? Da missão da igreja, lógico, sabemos que a missão começa com a pregação do evangelho, mas também tocando o necessitado, tocando os órfãos, as viúvas, né? Então isso tornou a igreja conhecida ao nível do governo da cidade. Hoje, ligar para a gente, olha, vem retirar alimentos aqui no Fundo Social porque está separado para vocês aqui. Então nós somos reconhecidos diante da cidade como uma igreja para a cidade. Sim. Que bênção. E o nome dessa série é qual? A Igreja que Queremos Ser, né? A Igreja que Queremos Ser. Quem quiser procurar aí no YouTube da Casa de Filhos. Mano, muito Pode top ser que essa tenha série. algumas coisas Deve ter aí. uns quebrados lá. Mas... Tem muita coisa da nossa história lá no YouTube. Vai assistir os primeiros turnos no Instagram, né? Nossa, as lives, meu Deus do Nossa, céu. galera, que diferentão, né? Eu tava com cabeludo ainda nos Meu turnos. Deus. Calça rasgada, sandália de couro. A gente pega só pra gente relembrar. Nossa, realmente. Como o Gabs era feio. Acabou com você agora. Não vou nem falar nada. Mas, que bacana, assim. E hoje, o que é inegociável para Casa de Filhos que vem dessa nossa história, que vem desde o começo e nós não negociamos, assim, esses aspectos que vocês foram citando ao decorrer da nossa história? O que ainda move o nosso coração? Começamos como uma casa de oração, começamos como uma casa que quer praticar justiça social, atos de justiça, ou seja, acolher aquelas pessoas que a sociedade às vezes rejeita. Isso ainda move nosso coração? É isso que vocês acreditam que a gente quer passar para as pessoas que estão chegando agora? Que fica assim dessa história? Mas Isabela, falar um pouquinho, depois eu já entro na minha. Eu acho que assim, o que fica pra gente, né? Primeiro ponto, com certeza, né? A questão da adoração e a oração, né? Esse lugar de devoção, acho que é a palavra que a gente sempre usou, né? E eu acho que a gente vai continuar usando até que Jesus volte, porque um coração devoto, ele de fato ele encontra o Senhor, né? Um coração que tem a sua devoção voltada para Cristo, não precisa de mais nada. Né? Não precisa de mais nada. Nada vai satisfazer mais aquele coração do que o próprio Cristo, né? Então, eu acredito que a nossa comunidade, né? Ela tem como base ali a questão da sala de oração, a adoração, né? E uma das coisas até que eu, parando para pensar, eu falo, meu Deus... Imagina se eu tivesse realmente parado a sala de oração lá atrás, né? Porque muitos momentos a gente pensou em desistir, né? A gente passou por alguns processos de pessoas saírem, né? E nesse processo das saídas, às vezes ficava só eu, Rebeca, pai, Paulinho e só. E era isso que a gente tinha, todo domingo, toda terça-feira. E o Senhor pedia, permaneça aqui. E chegou alguns momentos de falar assim, não, vamos parar. Mano. Vamos parar com tudo. Não, vamos parar porque cansou, é só a gente frequenta aqui. Às vezes só minha mãe ficava lá orando e a gente tocando. Então, tipo assim, a gente tava meio que tocando só pra conduzir a oração dela. Ela que tava VIP ali no momento, né? Mas a gente sentia, de fato, o Senhor conduzir novamente, ou a gente recebia uma palavra nova sobre aquilo, uma pessoa, né? Eu nunca vou esquecer, quando a gente veio pra esse salão aqui, né? Olha só pra você ver, não é tão antigo assim esse momento. A gente tava nesse salão aqui, acho que no momento que meu pai tava passando pela questão da crise de ansiedade, né? Tendo bastante crise de pânico. A Su, do Esther, ela veio participar de um turno e acho que só tinha eu e o Moisés nesse turno. O pessoal da igreja veio também. Mas tava, tipo assim, aquela deprê, sabe? E agora o que a gente vai fazer?
pastor não tá bem, e a gente tá aqui meio pra baixo, sabe? Tipo, a gente vai continuar com a sala de oração mesmo. E no meu coração eu tava assim, terça que vem não vai ter. Terça que vem não vai ter mais. E aí a Su veio orar por mim e ela falou, não pare. Aí eu fiquei tipo assim, ela ouviu o que eu falei? Tipo, sabe aquele momento que você fica, hã? Ela ouviu o que eu tava falando? E ela começou a ler, eu não lembro agora exato, mas ela leu uma passagem que falava sobre isso, né? E foi um momento, o meu start mesmo, de tipo, esse de fato é um lugar onde a igreja ela precisa permanecer. A casa ela vai permanecer nesse lugar. Ai, mas se passar a modinha da sala de oração, a gente vai permanecer. Porque não é uma moda, sabe? Não é uma tendência a ter uma sala de oração na igreja, não. É algo fundamental. Uma igreja que ora, ela é resposta a mais para a cidade, né? Uhum. E, tipo assim, uma das coisas que eu volto, né, muito para esse ponto, porque sempre foi o desejo nosso ser uma igreja centrada no Evangelho. Então, como eu falei no começo, né, a gente começou em Atos 2, né? E quando eu vou ler um versículo aqui, né, de Atos 2, 42, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu sempre orei com relação ao ensino das Escrituras, né? A oração ela faz parte da base da igreja, mas o ensino, a pregação do Evangelho genuína, sempre foi algo que ficou ramificado no meu coração, ficou latente no meu coração. E a questão de viver uma igreja a partir da unidade, né? Tanto que hoje nós fazemos turnos hoje junto com Raízes. Hoje o Eric vem ministrar junto com a gente, o Camilo vai estar domingo ministrando com a gente. Então a gente tem muito essa facilidade, por ser uma casa, por nós sermos relevantes na questão da oração e conectar pessoas. Tem gente de Nazareno, tem gente de Assembleia de Deus, tinha gente de várias igrejas participando. Mano, e não era questão de placa, era porque está junto em oração. Então a gente nunca teve essa questão de divisão, sabe, na comunidade, porque a gente não nasceu disso. Então, a mesa, essa questão da mesa, do partir do pão, sempre teve. Acho que a galera vai lembrar de quando a gente terminava os cultos, a gente comia macarrão com salsicha. Juntava aquelas mesas velhas, era velha, mano. Ou era nosso churrasco de linguiça. Assim, e nós nos reuníamos e comíamos junto ali, partia o pão junto. Sim. Sabe, eu acho que uma coisa que eu oro ao Senhor para que a gente nunca venhamos perder essa essência do partir do pão, da comunhão, sabe? Porque é o lugar que vai nutrir para não haver uma divisão. Porque, tipo assim, nós precisamos partir o pão e não a mesa. Uhum. O que precisa ser partido na mesa é o pão, não a mesa. Porque a mesa, quando você parte a mesa, você fala de divisão, você fala de discórdia. Né? Mas aqui não, fala que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Eles não estavam falando de facções, de dividir igreja, vou sair abrir uma outra. Não. E a gente preservou isso. Nós passamos por quantas discussões nós tivemos, eu, você, com outros irmãos na liderança, e o pau torava, batia na mesa, e a gente, mano, continuava junto, perseverando. É só o Espírito mesmo para fazer isso. Já bateu na mesa. A gente acabou de Os falar. irmãos do bastidor aqui olharam agora. Ouvidos estourando agora. Então a gente tem muito forte isso. Tipo assim, eu sou anti-divisão. Uhum. Tipo assim, eu vou sempre fazer de tudo. Se for possível eu sair para não haver uma divisão, eu prefiro sair para não haver uma divisão entre nós. Sim. Porque eu não acredito em uma mesa dividida, Uma partida. igreja dividida. Uma igreja dividida. Eu creio numa partir do pão. Amém. E não do partir da mesa. É algo que eu tenho falado muito nesses últimos dias comigo, até compartilhei com vocês esses dias numa ligação. Mano, não é sobre partir a mesa, é sobre partir o pão. Porque o partir do pão fala da comunhão, fala da unidade. Eles tinham tudo em comum. Mano, dificuldade, treta, o pau torava, mas eles estavam juntos. Nós havendo o concílio ali, primeiro concílio, o pau torando, e Tiago vem, traz uma palavra de pacificação. Mas eles continuaram juntos, perseverando na doutrina dos apóstolos. Então, cara, E por que não perseverarmos? essa oração de Jesus em João 17, né? Para que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Isso é poderoso, isso é poderoso. Então, é isso que ainda queima no meu coração, arde no meu coração. Sabe, se eu estou aqui hoje,
acreditando na igreja, acreditando nessa geração, mas acreditando dessa forma. Mano, nós não precisamos abrir uma outra igreja. Não precisa sair daqui alguém... Não. Se tivermos que implantar, sim, vamos implantar a igreja. Mas a partir dessa mesa. Não dividir, não partir a mesa, mas repartir o pão em outro lugar, em outra cidade, em outra nação, sabe, em outro bairro. Sim. Mas não dividir. Acho que nós valorizamos o que nós construímos como comunidade local, claro, mas a placa não é a coisa mais importante pra gente. Sim. Essa coisa de levantar a nossa igreja sobre todas as igrejas. Não, a gente está aqui como uma igreja para servir, né? Para amar, para de alguma forma ser relevante, estar na missão de Deus sobre a cidade americana. Uau. Gerar esse lugar de unidade também, né? Eu acho que isso é uma das coisas que, querendo ou não, durante esses anos, a gente mais aprendeu a caminhar com outras pessoas. Hoje eu sou, extremamente grata por ter nossos irmãos do Raízes, né, o Camilo, a Emily, que foram pessoas fundamentais nesse processo da comunidade em si, né? Tanto a gente servindo lá, como eles servindo aqui, levando a gente a olhar para esse lugar de, cara, nós temos irmãos na fé. A gente não caminha só com os nossos irmãos da comunidade, mas também de outras comunidades. E isso é muito legal porque faz olhar para essa questão do corpo de Cristo se movendo na cidade, né? De fato, ver isso como uma grande família. Nós temos não só uma família local, mas nos tornamos uma família também com raízes. Eu falo que eles são meus primos. Casa de oração, Os primos. com Camilo. Não são irmãos, são primos. São meus primos. Camilo, por exemplo, Eric, são pessoas que a gente senta na mesa e nós desabafamos um com o outro, contamos as nossas mazelas, confessamos os nossos pecados um pro outro, e ali a gente ora junto, chora junto, se for possível. Então eu vejo muito esse lugar da unidade. Então, como não começou com a placa, então pra gente não tem problema nenhum com a placa. Não vai terminar com a placa, né? Não vai terminar com a placa. Então não faz sentido para mim a placa. O que faz sentido é, de fato, vivermos a vida da igreja. Sermos uma igreja relevante para a cidade. Não por causa que nós somos os melhores, porque nós temos a melhor palavra, o melhor louvor. Não. Se nós pudermos ensinar, pudermos colaborar um pouquinho com aquilo com aquilo que nós temos, os nossos irmãos, nós vamos servir com muita alegria. Sem querer ganhar alguma coisa. Pra gente fechar, então, finalizar esse primeiro episódio nosso, eu queria perguntar justamente isso. Acho que o Didi já deu uma introduzida, mas queria saber da Isa também. O que vocês deixam como oração, como conselho, como palavra para esses próximos dias que essa nova estação até que nós estamos vivendo como comunidade, né? Pensando até em relevância para a cidade, mas também em profundidade na devoção, a centralidade do evangelho no nosso meio. O que vocês deixam para a gente finalizar isso? Quem está ouvindo, está chegando agora na igreja, qual que é o conselho que você dá? Qual que é a oração que parte do coração de vocês para isso? O que nós queremos ser? Ou continuar sendo, né? Pode começar aí, você. Pode você. Eu acredito que permanecer nesse lugar de devoção, igual eu comentei antes, né? Porque uma igreja que ela tem os olhos voltados para Cristo, não existem homens ou circunstâncias ou dificuldades no meio ali da convivência que faça impedir, né, o mover do Senhor. Então, acho que quanto mais os nossos olhos estiverem voltados no Senhor nesse tempo, né, nesse processo, mais você vai conseguir viver nessa vontade do Senhor, né? Eu tenho tentado ao máximo caminhar para esse lugar, né, de estar com os olhos no Senhor e não naquilo que o irmão ali está fazendo, né? Porque às vezes o que dificulta a nossa caminhada como igreja é ficar olhando muito, tipo, fulano de tal não me cumprimentou, fulano de tal falou alguma coisa de mim, ficar pensando muito nesse lugar dos homens, né? E esquece da centralidade que é Cristo mesmo no nosso coração. Então, eu acho que nós, como Igreja Casa de Filhos, eu acho que o tempo que nós temos vivido hoje é o servir, mas servir olhando para o Senhor. Fazer, mas fazer olhando para o Senhor. Não se voltar apenas para a convivência, né, de tipo as picuinhas da vida, mas viver como a Igreja de Tessalonicenses, sabendo amar uns aos outros, reconhecendo esse amor uns pelos outros, mas sem buscar algum mérito, né?
fazendo para o Senhor e somente para o Senhor. Eu acho que é isso, da minha parte. Amém. E, tipo assim, para mim é tudo isso que ela falou também, né? A relação à vida de devoção, né? Mas Eu concordo. É tipo o assim, conselho aquilo que ela falou e aquilo lá. Assim vai. é a vida centralizada, de fato, no Evangelho. Sim. A vida. Se dou um conselho para um membro da comunidade, para quem está chegando agora, é que a sua vida seja centrada no Evangelho. Sim. Né? Independente das diversidades, das situações da vida, se tipo assim, você é abraçado muito, se você é abraçado menos, se alguém te cumprimentou, não te cumprimentou, mas a centralidade, de fato, os seus olhos têm que estar em Cristo. Né? Sobre um jargão, né? Esse lugar de contemplação, só isso, mas de fato exercer isso. Eu estou olhando para o Cristo. Se eu puder cooperar com meu irmão, eu vou cooperar com meu irmão. Lembrei daquela frase do Jonathan Edwards, grava a eternidade nos meus olhos. Sim, cravar a eternidade nos nossos olhos. Então veja, tipo assim, quando você está neste lugar, você não tem tempo para outras coisas, você não tem olhar para outras coisas. Sim. As idolatrias do dia a dia nosso não nos consomem. Até mesmo o nosso consumismo não vai nos consumir também, porque nós estamos centrados nesse evangelho. Então, tudo o que nós vamos viver, como Paulo vai dizer, tudo que façamos, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, eu volto para esse lugar de, tipo assim, se você está ocupado nesse lugar de para a glória de Deus, mano, você não está preocupado com a fofoca do outro, você está preocupado... não, mas tem, todo lugar vai ter, mas se você olhar para Jesus, você não vai ver essas coisas. Sim. Né? A gente vai ver, tem um videozinho de uma pessoa com o pastor perguntando porque o cara fofoca muito, tem muito fofoca aqui na igreja, tal, e o cara enche o copo de água e fala, dá uma volta na igreja de copo d'água, e a pessoa tem atenção no copo para não derramar, porque você não pode derramar essa água, então o cara dá a volta inteira. Ele não ouviu nenhuma fofoca, porque ele voltou para o pastor, porque estava focado. Então, tipo assim, se a gente focar de fato, centralizar a nossa vida no Evangelho, centrar os nossos olhos em Cristo, nós não vamos ter tempo para isso. Amém. Talvez nós estamos ocupados demais com as coisas da vida e desocupados para as coisas do Senhor. Porque se nós estivermos ocupados com as coisas do Senhor, nem tempo a pecar nós temos. Eu falo isso, eu estava comentando esse dia com a Samira, né? Mano, eu não tenho tempo nem para pecar, mano. Tanta coisa que eu tenho para resolver na comunidade, mesmo para fazer com os irmãos, não tem tempo para pecar, não. Eu falei isso hoje pra minha irmã. Assim, ela tava comentando as coisas comigo. Eu falei, eu não tenho nem tempo pra brigar com alguém, né? Mano, eu fico perdendo tempo, não dá. Então, tipo assim... Cara, quer parar de pecar? Se ocupe. Então, eu preciso de fato me envolver, me engajar na comunidade, na vida da comunidade. Estar engajado. Se eu estiver engajado, mas ninguém me convidou, mano, se convida. A gente sempre ficamos esperando que alguém faça alguma... nos chame para algo. Mano, eu estou aqui ao serviço da comunidade de Cristo. A partir do momento que você se converte a Jesus, você está a serviço do reino agora. Você não está buscando uma desculpinha, porque porque não falou. Não, eu estou aqui para servir. Então, meu conselho cara, a vida centrada no Evangelho. Amém. Amém. Centra a sua vida nesse lugar. Amém. Amém. Então é isso. É isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro episódio. Um pouquinho da nossa história para você entender que essa pequena história da Casa de Filhos só tem importância se ela está inserida na grande história de Deus. Né? Amém. E a gente vai estar aqui, vai ter próximos episódios para a gente bater uns papos teológicos, uns papos sobre a vida da igreja, sobre a missão da igreja, sobre o que nós estamos vivendo como igreja também. Então você está convidado, se inscreve aí no nosso canal, compartilha com a galera, para quem quiser conhecer um pouco mais. Fechou? Amém. Valeu. Valeu.